Muito bem, meus queridos, estamos aqui, né? Mas com mais uma porção da palavra do Senhor. E hoje nos toca 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao 22. Vamos ver, é um dos textos mais difíceis da Bíblia, de explicar ou de chegar em um consenso totalmente correto, né? Tem várias vertentes, várias formas de pensamentos, mas não se pode comprovar perfeitamente qual é a verdadeira. Então vamos ler. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade, na carne, mas justificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isso é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitados os anjos e as autoridades e as potências. Enquanto ao estudo do capítulo 2, né, uma parte do capítulo 2 e inteiramente o capítulo 3, vai tratar do relacionamento. Nós só vamos ser vitoriosos se soubermos nos relacionar com as outras pessoas. Então, é uma coisa que esta semana eu estava falando com meu esposo. Tudo se trata de relacionamento com Deus, em primeiro lugar, não é verdade? E logo a consequência desse relacionamento com Deus vai fazer com que nós tenhamos um ótimo relacionamento com as pessoas que nos rodeiam. Não nos esquecendo de que tudo é comunicação. Não somente o que sai da nossa boca, mas também existe essa comunicação não verbal. Não é verdade que muitas vezes irrita as pessoas a comunicação não verbal? Nós falamos muito com os nossos gestos faciais, com a forma do nosso corpo. Então, tudo deve ser consagrado, tudo deve ser santificado. E não somente isso, os nossos atos devem ter uma consequência racional. O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos nos portando? E eu acredito que se você investigar dentro de você como eu faço, você vai encontrar coisas nos deparando com a palavra de Deus em que ainda depois de 40 anos de cristão fazemos errado. O sofrimento do cristão vai ser tratado aqui nesse capítulo e os exemplos são para que nós possamos nos dar bem. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes e ele vai falar uma frase assim: o sofrimento é a escola do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós devemos superar o sofrimento. Por quê? Porque Deus não nos livra do, mas Ele livra no. Exemplo, Daniel na cova dos leões. Outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Outro exemplo, José. Ai, que linda história, não é verdade? Que sofrimento para poder ter um auge lá na frente. Dependeu do seu comportamento, dele entender que aquele sofrimento o iria levar para a vitória. Assim é nas nossas vidas, meus queridos, não se preocupem. Quanto mais sofrimento e mais você aprende com esse sofrimento e o teu comportamento e relacionamento com as pessoas não fere a tua santidade, você vai ter vitória lá na frente, isso é seguro, porque quanto mais sofrimento, mais nós estamos sendo tajados pelo Espírito Santo. Tiago, ele vai dizer lá no capítulo 3, versículo 2, 3 e 4,
isso, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Qual de vocês já não erraram com excesso de palavras? Porque a Bíblia fala que a nossa língua inflama, ela gosta de se gloriar de grandes coisas, né? Se nós seguimos lendo aqui Santiago, nós vamos ver isso. Isso deve estar incorporado dentro de nós, que com esse membro tão pequeno, nós podemos tanto direcionar para o bem, tanto quanto para o mal, incendiar fogueiras, fazer um desastre com a nossa língua. Para isso, eu estou estudando psicologia positiva, que ela nos leva a ter uma inteligência emocional, porque nos ensina a nos colocar sempre no lugar do outro e detectar aquele sabotador que faz com que nós deixemos as emoções aflorar e machucar os demais. Nós mesmos temos que nos encontrar como cristãos para depois poder refrear a nossa língua e poder ser de bênção para a vida daqueles que nos rodeiam. Eu recomendo para vocês autores ótimos sobre inteligência positiva, é maravilhoso para que nós possamos nos conhecer e logo usar de empatia para refrear a nossa língua, porque é isso que fala aqui, não é verdade? Não falar na emoção, mas nos colocar no lugar da outra pessoa para não errarmos. Quantas vezes nós temos razão e as pessoas fazem coisa para nós que nós queremos xingar, falar de tudo, mas isso não é de Deus, porque cada vez que nós xingamos uma pessoa, no hebraico, o exemplo disso é que nós queremos tirar a semelhança de Deus de dentro da pessoa, a semelhança que Deus colocou dentro do que está ao nosso lado. Então, é muito grave quando nós xingamos uma pessoa. Porque que os israelitas, eles são muito duros nas palavras, na verdade, eles são diretos para falar. Isso é uma coisa boa, porque não existe xingamento no hebraico. Exatamente por isso, porque somos afetados completamente. Quem somos nós de querer tirar a semelhança de Deus que está na outra pessoa, sendo que nós também temos os mesmos erros, e é com esses sofrimentos que nós aprendemos. Em Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é esse amor que está derramado no nosso coração que deve fazer com que nós possamos cada dia cultivar o fruto do Espírito. E para que nós possamos proceder com o fruto do Espírito, não é verdade? Nas suas 9 características que eu sempre abordo aqui, quase em todas as minhas reflexões, que nós devemos ter gozo, amor, paz, paciência, longanimidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Isso vai fazer com que nós sejamos totalmente dirigidos pelo Espírito Santo. E dirigido pelo Espírito Santo é ser talhado pelo Espírito através da leitura da palavra. Um cristão que não lê a Bíblia, ele não pode ser talhado. Um cristão que não presta atenção quando um bom pregador está expondo a palavra de Deus, ele não vai ser talhado. Nós devemos deixar o Espírito Santo nos talhar através da palavra do Senhor, porque se nós lermos ela para alimento da nossa alma,
ela vai trazer um benefício muito grande para as nossas vidas. E daí em mais nós vamos poder iluminar aqueles que estão nas trevas. Nós vamos poder ser o sal da terra para aqueles que estão apodrecendo, que estão morrendo, que estão indo para o inferno por falta de uma palavra. Mas não somente como nós vimos no vídeo anterior, nós devemos ter uma boa palavra, uma boa explicação junto com o nosso bom testemunho. E muitas vezes devemos perder para poder ganhar no reino de Deus. É sempre assim. No reino de Deus a gente perde, nem sempre a gente ganha. A gente perde para poder ganhar. Muitas vezes nós vamos encontrar na palavra de Deus um Deus cômico, como aqui nós acabamos de ler, que nós devemos nos gloriar na tribulação. Essa palavra no grego, hypomone, né? Ele quer dizer paciência com circunstâncias difíceis. Nós devemos ter paciência e não somente isso, exultar nas próprias tribulações. Quando estamos passando por tribulação, é mais ou menos isso. Pegar um foguete, soltar lá na janela e ficar contente com essa tribulação, porque ela vai nos fazer melhor. Então, é isso aí, gente. Muitas vezes não é fácil ser cristão, mas com o modelo que está na palavra de Deus, nós temos que chegar em um consenso e querer ser melhores cristãos, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Eu falei para vocês no início que a leitura que eu fiz aqui para encerrar esse capítulo 3 é muito difícil de ser explicada, para que vocês tenham uma ideia, enquanto ao que diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Então, eu quero que vocês tenham ideia de quão complexo é, e os teólogos dizem que é uma das passagens mais difíceis de se explicar. Nós vamos ver isso lá também em Efésios, né? Que é mais ou menos as mesmas palavras que falam lá em Efésios. O que Lutero falou sobre esse tema. Ele disse assim, sobre essa passagem, literalmente o que ele disse: uma passagem maravilhosa, mas obscura, provavelmente a mais difícil do Novo Testamento, de forma que não sei ao certo que Pedro quis dizer. Imagina, então eu, mera missionária, que estou começando recém, estudar um pouquinho, não chega nem 0,01% de todos os que os meus professores sabem, o que as pessoas já estão pregando positivamente suas experiências. Não me considero, mas tenho que fazê-lo porque eu escolhi essa meta, né, de expor a palavra. Eu amo. Então, quem sou eu para poder explicar alguma coisa? O que eu posso sim é repetir o que os professores, né, da Bíblia dizem. Existem várias interpretações, não é verdade? Sobre esse texto. E uma é que Cristo, depois da morte, foi e pregou para os que ouviram a pregação de Noé. Dá a parecer que existe uma segunda chance. Essa é uma das interpretações a qual nós não concordamos, na verdade, porque não existe duas chances para uma pessoa. Uma vez morreu, vem o juízo. Essa é uma corrente de pensamentos. Existe uma outra que diz que os anjos castigados, prisioneiros que se misturaram com as filhas dos homens, onde está descrito, se você quiser ir lá e ver, em Gênesis 6. Esta é uma corrente. Agostinho e Calvino, eles vão dizer que era Noé pregando no Espírito de Cristo. J. Vernon McGee também, John Vernon McGee, né, na verdade o nome dele, ele era de uma corrente presbiteriana, depois ele saiu e se dedicou a escrever muitos livros e tal.
ele também tem essa ideia de pensamento que quando nos dias de Noé, lá no céu, Cristo pregou através de Noé. Então, essas correntes que nós temos, se você quiser aí deixar o teu pensamento, aí vai ser muito bom nos comentários enquanto a esse tema, se ele realmente é difícil para você também. Mas não se preocupe que isso são mistérios que vão ser revelados lá no céu por completo. Isso de saber o que realmente significa não vai impedir nada a nossa salvação. Então eu vou ficar por aqui. Hoje nós demos uma recapitulada, né? E foi, eu acredito, muito boa. Nos ficou bem claro como nós devemos nos comportar e nos relacionar, porque Cristo, ele pagou um preço. Ele venceu. Não importa o que ele tenha feito ou o que signifique que ele desceu lá e pregou, não importa, isso não importa. O que importa é que ele morreu por nós e que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e nós devemos aqui na terra fazer a nossa missão, que é levar vida àqueles que estão mortos. E que são os que estão mortos? Aqueles que ainda não ouviram o evangelho. Deus abençoe você e compartilhar